Você sente que sua vida está fora de controle, não é? Os dias passam e você sabe que poderia estar muito mais longe. Mas, escuta, não é falta de tempo, é falta de direção. Napoleon Hill dizia: o que a mente pode conceber e acreditar, pode conquistar. E hoje você vai aprender a tomar de volta o controle da sua própria mente. Há um tipo de desordem que não se vê. Ela não está sobre a mesa nem nas gavetas. Está dentro da mente. E é essa desordem invisível que rouba sua força, sua clareza, seu poder de criar. Enquanto o mundo te empurra para o caos, Napoleon Hill nos lembrava: um homem que não pode controlar seus pensamentos, não pode controlar nada. A vida começa a mudar quando você entende que organização não é sobre estética, é sobre energia. O mundo exterior é apenas o espelho do seu mundo interior. E se dentro de você há confusão, pressa, distração e medo, o lado de fora será apenas uma extensão disso. Você quer mudar a sua vida? Então pare de tentar consertar o externo e comece a reorganizar o interno. A mente humana é uma máquina perfeita, mas sem direção, ela se autodestrói. E o primeiro passo para dominá-la é entender: ninguém pode fazer isso por você. Organizar sua vida é um ato de poder silencioso. É declarar: a partir de hoje, eu sou o arquiteto da minha própria realidade. E como todo arquiteto, você precisa de um plano. 7 passos, 7 pilares que Napoleon Hill deixou como mapas para qualquer um que queira sair da mediocridade e entrar no domínio de si mesmo. Mas antes de aplicá-los, entenda uma verdade fundamental. Você não está lutando contra o tempo nem contra o acaso. Você está lutando contra a dispersão da sua própria mente. O caos não é um inimigo. Ele é o teste. Ele existe para provar se você é digno da ordem que diz desejar. Porque a vida nunca entrega estabilidade a quem vive em desordem interna. Ela entrega espelhos. E esses espelhos mostram o que você ainda precisa ajustar, alinhar, amadurecer. Hoje, você vai aprender a alinhar sua mente, seu tempo e sua energia, não apenas para produzir mais, mas para viver com direção. Porque a desorganização é o cemitério dos sonhos e a clareza é o berço da grandeza. Este é o início da reconstrução, não do seu quarto nem da sua rotina, mas da sua consciência. Você está prestes a reprogramar o sistema que controla tudo, a sua mente. E quando a mente se organiza, o mundo inteiro se curva diante dela. Nada é mais perigoso do que um homem confuso. A confusão é o assassino silencioso dos sonhos. Ela se disfarça de falta de tempo, de dúvida, de caminho incerto, mas o que ela realmente é a ausência de direção. Napoleon Hill dizia: o ponto de partida de toda realização é o desejo definido. Não qualquer desejo, mas um desejo cristalino, específico, inegociável. Enquanto você não souber o que realmente quer, o universo não tem para onde te levar. É como tentar navegar sem bússola. Você se move, se cansa, mas nunca chega. E é isso que mata a maioria. Não a falta de talento, mas a falta de clareza. A clareza é o sol que dissipa a névoa mental. É o primeiro ato de poder. É quando você decide que não será mais uma folha levada pelo vento, mas a raiz que se finca no chão da própria intenção. Pare e pergunte-se: o que eu realmente quero? Não o que esperam de mim, não o que parece seguro, mas o que me queima por dentro. Porque o fogo que não é alimentado se transforma em cinzas. E é por isso que tantos vivem apagados, porque deixaram de nomear o próprio desejo. A mente desorganizada é um campo de ruído, ideias, medos, promessas inacabadas. Mas quando você escreve exatamente o que quer, algo muda. Você dá forma ao invisível. E esse simples ato de clareza já começa a reorganizar tudo ao seu redor. O caos perde força diante de uma mente decidida. Agora quer transformar sua vida de verdade? Clique em inscrever-se e comece a assumir o controle da sua mente agora.
Não há poder em tentar tudo, há poder em escolher uma coisa e colocar todo o seu ser nisso. A clareza corta o desnecessário. Ela diz não com firmeza, e esse não é o que abre espaço para o verdadeiro sim. Quando você se compromete com um propósito definido, a energia começa a se alinhar. As pessoas certas aparecem, as oportunidades certas se revelam. E aquilo que parecia distante começa a se mover em sua direção, como se o universo inteiro tivesse ouvido sua declaração silenciosa de intenção. Você não pode organizar a vida sem primeiro organizar o foco. E foco é o filho legítimo da clareza. Então escreva, declare, visualize, não espere que o caminho apareça. Desenhe-o. A clareza não é um presente, é uma conquista. E ela sempre começa com uma decisão. Parar de andar em círculos e escolher uma direção, custe o que custar. Porque quando você finalmente sabe o que quer, o mundo sabe como te responder. A clareza te mostra o caminho, mas é a disciplina que te faz caminhar. Quantas pessoas sabem o que querem, mas não fazem nada? Napoleon Hill observou, depois de estudar centenas de homens de sucesso, que o que separa o sonhador do realizador é a capacidade de fazer o que precisa ser feito, mesmo quando não sente vontade. A disciplina é o músculo da mente. Sem ela, toda ideia morre na inércia, e quanto mais você a exercita, mais livre se torna. Sim, livre, porque a verdadeira liberdade não é fazer o que quiser, é ter poder sobre si mesmo. Enquanto você for escravo dos seus impulsos, da preguiça, das distrações, você continuará sendo um prisioneiro de uma cela sem grades. Disciplinar-se é construir uma estrutura invisível dentro de si. É definir horários, eliminar o desnecessário, priorizar o essencial. É entender que cada minuto é uma semente, e que o modo como você usa o tempo é o modo como constrói o destino. Napoleon Hill dizia: o hábito da persistência é o segredo de todos que conquistam grandes realizações. E persistir não é sobre força física, é sobre fidelidade ao propósito. É acordar e fazer, mesmo quando a mente tenta negociar com desculpas. Porque a disciplina é a ponte entre o que você deseja e o que você conquista. Você não organiza uma vida desorganizada com vontade. Você organiza com estrutura, com rotinas sagradas, com pequenos rituais diários que, quando somados, se tornam uma fortaleza mental. Depois da disciplina vem o propósito, o coração da organização verdadeira. Nada se sustenta sem um porquê. É o propósito que transforma esforço em prazer e dor em significado. Sem ele, a rotina vira prisão. Com ele, cada tarefa se torna parte de uma sinfonia maior. Pergunte-se, por que estou fazendo isso? Não há clareza sem propósito, e não há propósito sem foco. Foco é a arte de ignorar o que não importa. Enquanto o mundo tenta te distrair, você precisa aprender a se proteger da dispersão, a se blindar contra o ruído. Porque onde vai sua atenção, vai sua energia. E onde vai sua energia, nasce sua realidade. Então haja. Ação é o solo fértil onde o propósito floresce. Nenhuma ideia cresce dentro da cabeça. Ela precisa ser plantada no mundo real. Você pode ter o melhor plano, mas sem ação tudo se apaga. E cada ação, por menor que pareça, é uma declaração silenciosa ao universo. Eu estou pronto. Napoleon Hill dizia: o que a mente do homem pode conceber e acreditar, ela pode conquistar. Mas o verbo esquecido dessa frase é agir. Acreditar é a centelha. Agir é o combustível. E quem age todos os dias, mesmo imperfeitamente, constrói uma força que o medo não pode apagar. Quando você aprende a agir com propósito, surge o próximo passo: dominar a própria mente. A mente é o campo de batalha invisível onde tudo começa e tudo termina. Se você não a governa, ela te governa. E para organizá-la, você precisa entender que pensamentos são ordens, e o universo responde àquilo que você mantém com fé e emoção.
A organização verdadeira não é só ter rotina, é ter consciência. É observar seus pensamentos, substituir o medo pela visão e transformar dúvida em decisão. Cada pensamento que você repete é uma semente, e o jardim da sua vida reflete o que você planta em silêncio. E então, vem o último passo, o mais esquecido e o mais poderoso, a gratidão. Gratidão não é conformismo. É a vibração de quem entende que já tem o essencial para seguir e que cada desafio é uma oportunidade disfarçada. Napoleon Hill dizia que a mente grata é um ímã para tudo o que é bom, porque quando você vibra em gratidão, deixa de operar na falta e começa a criar a partir da abundância. A gratidão organiza o coração. E um coração organizado é um coração em paz. E a paz é o estado máximo de poder. Então, organize-se, não apenas sua mesa, seu quarto ou sua agenda, mas sua mente, seu tempo e sua alma. Defina o que quer, discipline-se, alinhe seu propósito, haja com fé, mantenha o foco, cultive a mentalidade certa e agradeça a cada passo. Porque no final, a vida é reflexo da sua mente, e a mente organizada é o trono do poder silencioso. Aqueles que aprendem a governá-la não precisam correr atrás do sucesso. Eles se tornam o tipo de pessoa que o sucesso corre para encontrar. Assuma o controle agora, inscreva-se e comece a construir a mente que cria destino.